Os marinheiros saíram correndo, desesperados, depois de verem os gigantes. O Brog meteu uma machadada no chão que jogou os soldados para o alto como se fossem brinquedos. Logo em seguida, ele e o Dorre pularam dizendo que tinham vindo buscar o chapéu de palha. Seus companheiros chegaram logo depois, atropelando a marinha e desembarcando na ilha. Os dois mandaram que cuidassem daqueles navios irritantes que cercavam o local. Kashi e Oimo já assumiram o comando e avançaram com tudo, destruindo os navios como se fossem barquinhos de brinquedo. Os marinheiros se perguntavam por que tantos guerreiros gigantes do passado estavam reunidos naquela ilha. Tentaram contra-atacar com bolas de canhão, mas outro navio foi destruído antes mesmo de fazer qualquer coisa. Os guerreiros fatiavam navios de guerra um atrás do outro, virando o pesadelo de todas as tropas. Lá de cima das nuvens, Usopp via os gigantes e gritava que seus mestres haviam chegado. Ele estava emocionado e preocupado, pois achava que nunca mais os veria, mesmo indo para Elbaf. Lembrou de quando o mundo inteiro temia os piratas gigantes, mas eles se separaram por causa da disputa entre os capitães Dorre e Brog. Os Chapéus de Palha conheceram os dois em Little Garden, no meio daquela luta que já durava tanto tempo que eles nem lembravam mais do motivo. Foi lá que Usopp disse que queria ser um bravo guerreiro do mar, assim como eles. Já o Oimo e o Kashi, eles conheceram quando guardavam os portões de Enies Lobby por 50 anos. E agora, todos eles estavam reunidos em Eguiad, para ajudar a tripulação a escapar daquele inferno. O Edson nem acreditava que tinham aliados tão poderosos e concluiu que eles deviam ter vindo depois de ler as notícias manipuladas pelo governo. Agora, todos estavam prontos para a fuga. A Nami pergunta onde o Brook está, mas só ouve os gritos da Lilith. O esqueletão responde para ela ficar tranquila, pois ele já estava chegando com Sunny. E, como sempre, estava na maior paz, sem nem pensar em como parar o navio. A Lilith grita que, se caírem da ilha, vão bater na barreira e explodir. Enquanto isso, o Zoro estava em um duelo de vida ou morte contra o Rob Luxie, e o Jinbe voava como um peixe-boi para ajudá-lo. O Zoro manda o tigrinho parar de encher o saco porque ele está com pressa, mas o Luxie retruca que só o vencedor pode falar isso. Avançou novamente com suas garras afiadas, dizendo que soube que o espadachim era um fardo e atrasava seus companheiros. Luxie diz que eles são um bando de idiotas que não conseguem abandonar nenhum membro. Então, enquanto aquele cabelo de mato respirasse, os chapéus de palha estariam presos ali. Só que essa lógica era absurda. Se, por algum milagre, ele matasse o Zoro, os chapéus de palha iriam desafiar até o diabo para vingar a morte dele. Lá embaixo, mais de 30 navios da marinha já tinham sido afundados, e o vice-almirante Doberman ordenava que os barcos pequenos e médios recuassem, deixando apenas os navios de guerra avançarem. Mandou atirar nos pacifistas, mesmo sendo revoltante atacar suas próprias armas. No meio da floresta, dois malucos tenebrosos estavam à solta. Simplesmente Valgur e Catarina Devon, agindo como se nada estivesse acontecendo, apenas pensando em como poderiam apimentar ainda mais a batalha. A Bonnie não conseguia acreditar no que via. O Luffy pergunta por que ela estava chorando como uma criança, e ela responde que é óbvio, já que passou todo esse tempo procurando por ele. Luffy pergunta se ela bateu a cabeça, pois esteve com ela o tempo todo. Mas Bonnie explica que não sabia que ele era o Nika. O garoto não fazia ideia do que ela falava. Ela confessa que sempre quis ter socos de borracha como os dele. Luffy lembra da cena vergonhosa em que ela deu um soquinho fraco no Saturn, mas ela grita que quer ver os golpes de verdade e manda ele socar a cara do velho barbudo para vingar o Vegapunk. Luffy não estava entendendo nada, até que viu o cientista caído no chão com um rombo no peito. Saturn afirma que aqueles insetos não mereciam nada além da morte, mas Luffy discorda e diz que vai tirar todo mundo da ilha, ensinando Bonnie como se dá um soco de verdade. Ele já preparava o ataque, até que Saturn disparou um tiro invisível de Aki que o parou por um instante. Mas é claro que Luffy não desistiu, voltou girando como um helicóptero e perguntou como ousava ferir seu amigo. Mandou uma Gomu Gomu no Down Gatling, uma metralhadora de socos que afundou a cara do ancião. Bonnie observava o guerreiro da libertação em ação. Saturn já estava quase virando uma panqueca de tanto soco, até que Luffy finalizou com um golpe esmagador cheio de Aki, lançando o ancião para trás, fazendo até uma pose esquisita. Depois de destruir o inimigo nos prédios, Luffy voltou a rir como se nada tivesse acontecido. A Atlas grita que aquela era a chance de fugirem e pede para Bonnie ativar a função de flutuação para voarem sobre a ilha. A garota pede para levar o Vegapunk junto, mas o velho responde que ela deve ir na frente, pois, se mexer, vai morrer. Só que o Kizaru aparece novamente, dizendo que ele morrerá de qualquer jeito, e dispara um laser para eliminar dois de uma vez. Mas o Sanji chega na hora, defendendo o ataque com um chute. Borsalino fica incrédulo, e o Frank ainda mais,
gritando que aquilo era um raio laser. Sanji responde que não importa, porque o amor é mais forte do que a luz. Ele pede para Franky proteger Bonney e fugir, que ele cuidaria do Lanterninha. Bonney não queria deixar Vegapunk, mas o velho insistiu que ela fosse com o Kuma. Assim, eles seguiram para o litoral nordeste. Luffy começa a rir enquanto Sanji encara Kizaru. O almirante diz que perderá a moral se voltar sem as cabeças deles, mas o cozinheiro responde que basta ele escrever um pedido de desculpas para a marinha e está tudo certo. Enquanto isso, Saturno estava soterrado nos escombros, até que Catarina Devon aparece, perguntando se aquele não era um dos 5 anciãos. Ela comenta que nunca tinha visto um deles descer ao mundo inferior, e que aquilo ajudaria bastante. Ao encostar nele, declara que a missão estava cumprida. Saturno pergunta o que eles estavam fazendo ali, surpreso que selvagens do nível 6 de Impel Down estivessem servindo alguém. Devon responde que o Teacha é especial, assim como a linhagem dela. O ancião insiste, perguntando o que eles querem, e Van Algur responde, nada menos que o mundo. Saturno tenta esmagá-los, mas eles fogem. Agora que Devon havia encostado nele, poderia se transformar em nada menos que uma das maiores autoridades do mundo. Enquanto se afastavam, Caribou aparece chorando e implorando para ir junto. Disse que não acreditava estar diante de 2 lendas vivas, Van Algur, o supersônico, e Catarina Devon, a caçadora da lua crescente. Confessa que foi ao mar sonhando em ser como eles e que seu maior desejo era servir ao Barba Negra. Implora para que o deixem conhecer o capitão. E assim o episódio chega ao fim.